Paz perfeita, paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Bom, hoje, parte final do nosso vídeo, desse tema, né, do vídeo. Me perdoem, mas assim, como eu disse, né, no vídeo anterior, eu não quero que fique um vídeo para fadigar ninguém. E eu estou contando por partes mesmo, para que você venha entender. E hoje é o último vídeo, ele talvez fique um pouquinho maior que os outros, mas é isso, amém? Vamos fazendo conforme a vontade do Senhor, para que tudo dê certo, amém? E para não ser diferente, hoje eu trouxe uma palavra, que é a palavra base, vamos dizer assim, desse momento que eu vou contar para vocês. E tá lá no Salmo 139, no verso 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Amém? Bom, vamos lá. Continuando, né, o meu processo. Então, o Senhor, Ele se revelou a mim muito em sonhos. Deus falou muito comigo em sonhos nesse meu período e no início, na verdade, eu nem contei, mas o Senhor, antes de eu entrar no deserto, Ele usou um profeta da igreja que eu congregava e me deu um sonho dizendo que isso ia acontecer. Só que eu era cega espiritualmente, eu não tinha como entender nada disso e eu não entendi mesmo. Mas enfim, e aí, voltando, né, para onde nós estávamos, o Senhor, Ele me revelou, né, num dia que a cegueira do Leandro cairia, que aquele relacionamento de adultério seria jogado por terra. Mas o Senhor também me revelou que havia um demônio muito grande e que eu teria que lutar muito, mas era Ele que era comigo. E o Senhor revelou nesse mesmo sonho que o Leandro, através das minhas orações, ele seria liberto. E através da vida dele, muitas pessoas seriam libertas. O sonho é lindo, gente. Qualquer dia eu venho contar ele pra vocês. Esse sonho foi um dos sonhos mais bonitos que Deus me deu, assim, no período desse meu deserto. E aí, nesse mesmo dia, eu tava arrumando a casa e tal, e o Leandro me ligou, a minha sogra me ligou e falou assim: o Leandro te ligou? Eu falei: não. Ah, porque ele tá estranho. O Sidney falou, o Sidney é o meu sogro que faleceu, que ele tá entrando e saindo de mochila lá da casa da Melinda e tal, não sei o que lá. Eu falei: não, não me ligou não. Eu tô tomando banho que eu vou pra igreja. Quando eu chegar eu falo contigo. Ela: tá bom. Quando eu tava quase saindo de casa, ele me ligou e falou assim: tá indo pra igreja? Eu falei: tô. Ele: tá, beleza, eu posso dormir na sua casa? Porque nessa época, ele tinha uns 3 meses que ele não vinha em casa, porque durante todo o período do meu deserto, do nosso deserto, o Leandro teve livre acesso aqui em casa. Ele tinha as chaves daqui de casa, ele entrava e saía no momento em que ele queria, ele dormia quando ele queria, ele vinha comer, inclusive. Por isso que eu falo que eu, em nenhum momento, eu olhei para o meu marido e disse meu ex-marido. Eu nunca disse isso, meu ex-marido. São coisas que a gente precisa aprender no deserto. São pequenas coisas, pequenos detalhes que no mundo espiritual fazem muita diferença. Ele deixava roupas aqui em casa, eu lavava, eu orava, eu ungia, sabe? Eu declarava a libertação dele. Eu não falava da mulher estranha. Pelo contrário, ele que às vezes estava tão engasgado talvez com a situação, não sei, ele desabafava algumas coisas. Algumas vezes até me doía muito. A minha sogra falava pra mim: você tem que falar pra ele, eu não quero saber desse assunto e tal. Mas eu não conseguia falar, eu deixava ele falar. Muitas outras vezes eu fingia que eu tava ouvindo, mas eu não tava nem ouvindo, pra não doer mesmo, sabe? Virou uma estratégia minha, assim, assuntos referentes ao outro lado dele, a esse momento dele no outro lado. E eu fui amiga, eu fui companheira, ele me contava as coisas, a gente conversava, ele fazia planos de viagens com a gente, enfim.
Então eu nunca tratei o meu marido como ex-marido, eu nunca proibi a entrada dele, eu nunca fui seca, até porque, por exemplo, ele mesmo diz que se teve algo que fez a diferença nesse nosso momento é que todas as vezes que ele vinha aqui, eu tinha todo o direito de nem olhar na cara dele, e eu sempre tratei ele com muito amor e sempre com um sorriso. E essa foi uma estratégia que Deus me deu mesmo, a estratégia do amor, porque eu aprendi que o amor constrange, sabe? Eu lavava roupa, eu cozinhava, eu falava de Deus quando Deus me mandava falar, eu me calava nos momentos que Deus me mandava calar, e eu fazia o principal eu fazia, porque a oração, ela é a maior prova de amor que você pode fazer por alguém na sua vida, seja seu cônjuge, seja seus filhos, seja um amigo, e a pessoa não precisa nem saber, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Isso vale até mesmo para as orações, não é somente para as coisas materiais, amém? E eu orava muito, mas nesse momento, nessa terceira fase, eu já não falava mais de restauração com ninguém, só nos grupos mesmo, né? E com duas amigas que eu tenho, a Tati e a Dani, que eram minhas amigas assim de madrugada, de subida de monte, sabe? Minhas parceiras assim de carne, vamos botar assim. Porque, como eu já falei, Deus me deu muitas outras parceiras de oração e parceiros de oração, mas que moram em São Paulo, outros estados, né, do Brasil. E pessoas que não acreditavam em restauração de casamento, o Senhor afastou da minha vida. Pessoas que eu amo até hoje, mas que infelizmente a gente não tem mais contato, né? Mas porque Deus sabia que talvez pudesse me ferir ou me tirar do propósito dele, não sei, enfim. E aí, nessa terceira fase, eu já estava completamente livre, já não doía mais nada que ele dizia a respeito do outro lado, nada que ele pudesse fazer já me incomodava, nada mais. E eu até me perguntava, mas meu Deus, por que ainda não foi? Eu já sabia que ele brigava muito lá com a outra pessoa, eu já sabia que era um pé de guerra com a família, enfim, toda uma confusão. Eu dizia, meu Deus, o que está impedindo esse homem de voltar para casa, né? Aqui é a casa dele. Eu falava até isso pra ele, tá? Uma vez ele disse pra mim assim, não sei por que porque ele falou assim, cadê minha blusa tal? Eu falava assim, tá lá do seu lado no guarda-roupa. E aí ele dizia assim, eu não tenho lado no guarda-roupa. E aí ele dizia, né, eu não tenho lado no guarda-roupa. Eu dizia, tem sim, a casa é sua, isso aqui é a tua casa, o guarda-roupa é teu, a nossa cama e tal. E assim ia. E eu me perguntava muito, eu me questionava muito, eu dizia, mas meu Deus, o que tá impedindo, né? E um belo dia, o Leandro chegou aqui em casa, isso já era 2020, mês de novembro. O Leandro, ele, durante o nosso processo, ele veio para casa 3 vezes e ficou aqui períodos de 3 a 4 meses. E durante 2 vezes neste processo, eu botei o Leandro para ir embora. Eu olhava celular, eu olhava as coisas dele, as redes sociais, e eu não suportava o que eu via, e eu me irava e mandava o Leandro embora. Por 2 vezes isso aconteceu. Na terceira vez, eu me lembro que ele veio para cá no início da pandemia, em 2020, e acabou ficando. Veio e foi ficando. Foi ficando, ficou doente, eu cuidei, eu tratei, ficou sem trabalhar, nós ficamos aqui juntos e eu cuidei. E aí, quando foi em julho, né, desse ano, ele já estava bom, já estava trabalhando de novo, né, estava tentando trabalhar, porque já estava naquela coisa da pandemia ainda, né? E eu percebi que ele queria que eu mandasse ele embora novamente. Por quê? Porque as pessoas falavam, obviamente, poxa, cara, largou, foi embora de novo. Ele dizia, ela que me mandou embora, né? Isso aconteceu até mesmo com meu pai. Ele falou, sua filha que tá me mandando embora.
Só que ele estava com uma outra pessoa, vivendo toda uma história lá fora, e, enfim. E aí eu falei assim, não, dessa vez não. Eu falei, Senhor, eu não vou pôr as minhas mãos, que seja feita a tua vontade. Se for a tua vontade que ele saia, ele vai sair. Então assim, ele armou toda uma situação, a gente chegou a discutir tudo, ele falando pra mim, não quer que eu fique na tua casa não, quer que eu vá embora? Eu falava pra ele assim, você que sabe? Porque eu já tava num outro nível, espiritualmente falando, importante pra mim já era a presença de Deus, se Deus ia trazer ele ou se não ia, já não era mais importante, eu queria que Deus libertasse ele, porque eu sabia que independente de eu querer ou não querer, aquilo que ele estava vivendo não era de Deus para a vida dele. Então eu pedi, Senhor, liberta ele. Ele é pai da minha filha, eu amo ele, e se não for a tua vontade, amém, mas o que não pode me faltar é a tua presença, eu falava para o Senhor. E aí, quando foi no início de agosto, o Leandro foi embora mais uma vez. Foi embora e ficou fora daqui agosto, setembro. Ele muito mal, ele passava aqui para ver a Gabriela, falava com ela quase todos os dias, mas eu e ele a gente já não tinha mais contato e eu deixei para lá. Só que nesse momento foi um momento que o Senhor separou para cuidar de mim, para tratar de mim de verdade. Porque eu estava me enganando, essa é a palavra. Eu tinha muitos grupos de restauração de família, que eu era administradora, e toda vez que a minha história, que a minha situação começava a me incomodar, a mim, eu fugia para esses grupos, ia falar do problema dos outros, porque assim era uma forma de eu não sentir a minha dor. E aí eu peguei e foi isso que eu fiz. Só que aí, nesse momento, o Senhor me levou para o secreto. O meu celular pifou, o celular da Gabriela que eu comecei a usar pifou, o meu notebook travou a senha e eu não conseguia entrar de jeito nenhum, o tablet da Gabriela quebrou, o computador dos meus filhos bateu um vento na cortina, quebrou a tela do computador. Ou seja, eu fiquei completamente sem rede social. E o Senhor me levou para o secreto. E o Senhor falou para mim, agora é você e eu. E eu tive que entender que quando algo me doesse, eu não podia fingir que estava tudo bem. Eu tinha que correr para o único que pode resolver as minhas situações. Eu tive que aprender que no meu momento de maior dor, era somente o colo do Senhor que eu tinha para me confortar, para me consolar, para cuidar de mim. Eu tive que ir para o secreto a ponto de eu sentir o próprio Deus acariciando os meus cabelos e me chamando de filha e dizendo para mim, eu tô aqui, eu quero cuidar de você. Só que para eu chegar nesse ponto, eu tive que passar por uma moenda muito grande do Senhor. O Senhor, ele começou a dizer para mim que eu era orgulhosa, ele começou a dizer para mim que eu era soberba, ele começou a dizer para mim que eu era hipócrita, mais uma vez. E eu comecei a dizer para Deus que isso não era verdade. E foi então que a gente entra no Salmo 139, versículo, me perdoe, 20, enfim. Sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. O Senhor, ele começou a sondar o meu coração e a colocar para fora aquilo que eu tinha. E eu percebi que eu ainda tinha mágoa, eu percebi que eu ainda tinha raiva, eu percebi que eu ainda tinha rancor, eu percebi que eu ainda tinha um orgulho, sabe? Porque eu dizia assim, eu sou crente, eu sou serva, o Leandro que está em pecado, isso é errado, eu estava julgando. Então o Senhor disse para mim que ele ia preparar um momento para eu pedir perdão para o Leandro. E o Senhor disse para mim, em que momento, nesses 2 anos e meio, você pediu o seu marido para voltar para casa?
Você diz tanto que quer o seu marido, você ora tanto pelo seu marido, só que você nunca me pediu. Você nunca pediu a ele para voltar. Você nunca disse para ele que você o amava, que você orava por ele, que você, apesar de que ele sabia que eu orava pelo nosso casamento, mas eu nunca disse para ele. Ele sabia porque ele ouvia eu falando, mas eu nunca disse para ele, sabe? E foi aí que o Senhor começou a cuidar de mim nesse sentido. E eu falei, tá bom, Deus. Então comecei a pedir perdão para Deus, comecei a fazer jejum por mim para me libertar, comecei a buscar por mim e comecei a pedir a Deus para preparar o momento. E o Senhor preparou. Quando foi em novembro, o Leandro se reaproximou mais uma vez, já de 2020, né? Ele se reaproximou e ele começou a vir, e a gente começou a sair, e a gente começou a conversar. E um belo dia eu falei pra ele, um belo dia ele chegou aqui em casa, me chamou pra gente passar um domingo juntos. Nós fomos passar um domingo juntos, e quando foi na segunda-feira ele veio aqui em casa e disse pra mim que ele ia entrar com o divórcio, que o divórcio era a melhor solução, que o divórcio era o mais certo a se fazer, que assim eu ia estar livre e que ele precisava me deixar livre. E foi aí que eu comecei a dizer pra ele o quanto eu o amava, que eu comecei a dizer pra ele que se eu pudesse decidir por ele, eu jamais decidiria o divórcio, mas que eu não poderia tomar uma decisão por ele. E eu disse pra ele que uma vez lá em 2012, num momento um pouco parecido, né? Ele escolheu a mim, ele escolheu viver uma vida comigo. Mas que se dessa vez ele não fosse essa a escolha dele, que eu respeitava, mas que não era essa a minha escolha. E aí eu chorei muito, ele também chorou e ele foi embora. Foi lá pra minha sogra. E aí passaram-se 3 dias, ele voltou aqui em casa e ele veio pra me abraçar, eu meio que fria, sabe? Porque eu falei, poxa, ele pediu o divórcio na segunda e vem hoje sexta e acha que tá tudo bem. Mas aí ele, então, toma aqui a tua chave, já que é assim, então nunca mais eu volto. E eu falei assim, que seja feita a vontade do Senhor. É engraçado que nesse momento as minhas frases mais faladas para ele foi essa. E então, a frase que eu mais falei para ele nesse final do meu deserto foi essa, que nem seja feita a minha vontade, nem a sua, mas que seja feita a vontade do Senhor. E daí eu falei pra ele, me entregou a chave, falou, vou embora. Eu falei, tudo bem, nem a minha nem a sua, mas a vontade do Senhor que vai ser feita. E ele saiu pela minha casa, eu tinha acabado de arrumar a casa e tal, e eu percebi que ele não saiu do quintal, sabe? Ele ficou lá na frente, no nosso quintal. E aí ele chamou a Gabriela, e ele pegou e falou pra Gabriela assim, papai vai ficar um tempo sem vir aqui, mas eu quero que você saiba que eu vou voltar. Ele falou pra Gabriela. Continua orando pelo papai. E aí a Gabriela, tá bom, papai. Nesse dia foi tão de Deus, gente, tão de Deus, que a Gabriela não chorou, porque ele falava muito, às vezes ele falava isso pra Gabriela, ela chorava, ela ficava muito mal. Ela entrou e eu falei assim, o que teu pai queria falar contigo? Ela falou, ai mamãe, meu pai falou que vai ficar um tempo sem vir aqui, mas é pra eu continuar orando por ele, eu acho que ele vai voltar. Eu falei, e você? Não, mamãe, tá tudo bem, eu vou ver televisão. Eu falei, tá bom. E aí eu fui, tomei banho, eu tinha acabado de arrumar a casa, né, tomei um banho e tal. E aí eu fui pro quarto pra assistir televisão. E foi muito engraçado que eu tava no quarto e escutei ele entrando novamente na casa. E aí eu vim aqui, aí Deus na hora, eu tava lá no quarto, o Espírito Santo falou assim, vai lá e chama ele pra conversar. Esse é o momento que eu preparei pra vocês. E eu falei assim, eu não vou não. E o Espírito Santo, vai, você vai. Esse é o momento que eu preparei pra vocês. E aí eu peguei, orei, respirei e vim. Cheguei aqui na sala, ele tava aqui no sofá com a nossa filha, eu falei, posso falar com você? Ele, só falar. Eu falei, não, particular. Ele, eu não vou sair daqui não. Eu falei, então tudo bem. Aí voltei pro quarto. Nisso, eu tava lá vendo televisão e ele chegou na porta do quarto. Ele falou assim, fala, Fabiana. Aí eu virei, né? Eu tava deitada na cama, eu virei e sentei. Ele sentou na cama de solteiro da Gabriela. Aí eu falei assim, eu preciso te falar uma coisa.
Ele falou, fala. Eu falei assim, Leandro, eu respirei, sabe, porque espiritualmente falando, isso quebra uma barreira gigantesca. E o muro de Jericó caíram nesse momento. Eu falei pra ele assim, eu quero te pedir perdão. E eu quero dizer que eu errei. Eu falhei como esposa, eu falhei como mãe, eu falhei como serva. Mas hoje eu tô aqui pra dizer pra você que eu amo você, que eu amo a nossa família e que eu tenho prazer em ter você conosco. E eu quero dizer que eu oro por você e para que você volte para casa. Aí eu falei para ele assim, volta para casa. Nós queremos você aqui, nós amamos você, eu amo você, volta para mim. E quando eu falei isso, o meu marido chorou porque eu nunca tinha falado isso para ele. Eu imagino para ele que tudo bem, ele escolheu estar lá fora, né? No momento de cegueira. Mas eu imagino para uma pessoa que ficou casado 6 anos, na época a gente tinha ficado casado 6 anos, em 2018, né? Eu já estava em 2020 nesse dia, então assim, 8 anos. E a pessoa nunca dizer pra você o quanto você é importante, sabe? O quanto a tua presença é importante, o quanto você faz falta. E eu nunca tinha falado isso pro meu marido durante todo o processo do nosso deserto. Me perdoe o som do fundo que entrou anúncio agora, sacanagem, né? E eu nunca havia falado pro meu marido que eu sentia a falta dele, que eu queria que ele voltasse. Então, como ser humano, eu imagino que ele pensou assim, essa mulher nunca me amou. Me desculpem se é a minha emoção, né? E aí eu falei isso pra ele. E quando eu falei isso pra ele, a reação dele na hora foi, ele tomou um susto, ele se emocionou, mas ele falou pra mim, não tem volta. Eu não vou voltar. E eu falei pra ele assim, tudo bem, que seja feita a vontade do Senhor. Nem a minha e nem a sua. E eu me lembro que eu virei assim, deitei na cama, né? Olhei pra televisão e começou a tocar um louvor que era um louvor assim que Deus falava muito comigo no momento do meu deserto, que foi um louvor do Israel Subirá, que é esse que vocês vão ouvir de fundo bem baixinho, me leva pra casa. E esse louvor começou a tocar. E quando ele começou a tocar, eu tirei ele. Por quê? Eu não queria apelar, vamos dizer assim. Eu pulei esse louvor. E quando eu pulei esse louvor, ele pulou na nossa cama e me abraçou. Eu me lembro que ele me abraçou muito forte. E ali nós começamos a planejar. Nós começamos a falar sobre o nosso futuro juntos. Ele ainda botando algumas dificuldades. Ele ainda numa luta espiritual, pessoal, muito grande. Ele tinha muito medo de voltar para casa e ficar pensando na outra pessoa e me usar para esquecer um sentimento que talvez ele tivesse ainda. Enfim, mas naquele momento o Senhor começou a trabalhar no meu esposo. Foi como se algo tivesse sido quebrado, foi como se uma pedra tivesse sido rompida e de dentro dessa pedra saísse um coração novo e de carne. E passou todo o mês de novembro e todo o mês de dezembro, o Leandro praticamente vindo aqui todos os dias. E a gente junto praticamente todos os dias. E até que Deus foi trabalhando em mim também todos os dias. E eu liberei o perdão do meu marido, eu já não sentia mais nenhum tipo de dor. Eu lembrava tudo, logicamente, como eu estou contando para vocês. Mas nada me doía, porque eu sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E no dia 1º de janeiro
de 2021, à meia-noite e 7:05, o Leandro pediu para voltar para casa. Ele falou para mim: me aceita de volta, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para vocês, eu quero voltar para nossa família. Ele fez o pedido, né, que eu tanto esperei. E nesse momento foi um baque para mim muito grande. E daí o meu esposo colocou este louvor, que era um louvor que Deus usou para falar muito comigo no deserto. E falou para mim pela primeira vez, depois de 2 anos e meio: ora por nós. Foi a primeira vez que depois de 2 anos e meio eu orei pelo Leandro, pela nossa família, juntamente com ele. E para mim foi muito, muito significativo. Então, eu quero dizer para você que antes de Deus tocar no seu cônjuge, antes do Senhor começar a restaurar lá, Ele vai restaurar você. Deus vai curar você, Deus vai tratar você, Deus vai cuidar de cada ferida que você tiver, cada dor vai ser preciso ser tratado. Você precisa ser tratado, porque se não for dessa forma, quando o seu cônjuge voltar, você lança ele fora novamente. Porque aconteceu comigo por 2 vezes, lembra? Eu contei isso. Ele veio, ainda não estava lá fora, né? Ele ainda estava lá fora, mas ele veio, e se veio, não foi por permissão do diabo, até porque aqui você nunca vai me ouvir exaltando Satanás. Aqui o único exaltado é Deus, somente Deus, e sempre será Deus. Então quem trazia o Leandro era Deus, quem permitia era Deus. Só que eu não estava pronta, porque eu estava magoada ainda, eu estava ferida. Eu ainda estava com algo que não era bom. E se Deus permitisse dele voltar naquela época, eu teria lançado ele fora novamente, talvez assim. Nós ficaríamos com tantas feridas, idas e vindas, e nós não conseguiríamos mais ter essa coisa que a gente tem hoje. Então, já se faz 1 ano da restauração do meu casamento, fez, né, dia 1º de janeiro. E para a honra e glória do Senhor, Deus tem sido exaltado a cada dia nas nossas vidas. Então, deixa Deus tratar você, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus falar com você. Amém? Eu vou finalizar o vídeo, porque eu queria nesses primeiros vídeos falar do que Deus fez na minha vida, tá? Hoje eu prego a palavra de Deus quando assim Deus me dá a oportunidade. Eu falo da palavra, eu prego sobre família, eu intercedo, né? E principalmente tenho cuidado da minha família como eu nunca havia cuidado, porque hoje eu tenho sabedoria, hoje eu oro por sabedoria e eu peço a Deus sabedoria. Então eu agradeço por você ter ficado até aqui, por você ter me dado essa oportunidade, e oro a Deus em nome de Jesus para que tudo aquilo que impede a restauração do seu casamento seja jogado por terra, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que ainda está impedindo, em nome de Jesus, seja jogado no abismo, e que você seja restaurado, e que você seja restaurada para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus, e que toda a honra, toda a glória seja sempre dele, Deus. Fica na paz. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus projetos. E lembre-se, Ele te guarda, e Ele te conhece, e Ele quer o melhor para você. Fica com Deus.